Olá, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa aula da semana passada, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o plano de ensino, tá? Nós vamos observar quais são os itens pertencentes ao plano de ensino, como se dá a sua construção, tá? Então, vamos lá. Para iniciar o plano de ensino, é fundamental que haja a identificação, tá? A identificação nada mais é do que os dados daquela escola que você está trabalhando, seu nome. Então, você vai colocar que diretoria de ensino ela pertence. Essa identificação, ela pode mudar de acordo com a rede que você trabalhe, tá? Só que vamos colocar dessa forma para que vocês tenham um norte, uma orientação de como ele deve ser. Então, a diretoria de ensino, o nome da escola, o ensino, educação infantil, é ensino fundamental 1, é ensino fundamental 2, é ensino médio, série e ano letivo. Que série que é? Tá? Então, série e ano. Então, é o sexto ano, é o quinto ano, é a terceira série do ensino médio, por isso série e ano, tá? E ou ano. Turno, é manhã, é tarde, tá? Ano letivo, que ano que é? 2021, tá? 2022. A disciplina, no nosso caso, educação física. É o professor responsável, né, que são seu nome, você vai colocar, e a carga horária anual, tá ok? Aí, após essa partezinha de identificação, que é fundamental, nós temos os objetivos, tá? Os objetivos, eles são metas estabelecidas ou resultados previamente determinados. Indicam aquilo que o aluno deverá ser capaz de fazer como consequência de seu desempenho em atividades de uma determinada escola, série, disciplina ou mesmo de uma aula. Então, é a partir do estabelecimento dos objetivos que o professor ele vai selecionar os seus conteúdos. Lembra que foi falado na aula anterior que o primeiro passo é que você saiba quais habilidades você quer que seu aluno desenvolva. As habilidades são os objetivos que você quer alcançar. Então, para isso, você tem que ter lá uma prévia, o que você quer que os seus alunos desenvolvam, onde você quer que eles cheguem. Então, esses são os objetivos, tá? A partir dos objetivos, você vai construir os conteúdos. Como eu vou atingir aquele objetivo? Quais conteúdos serão usados? De que forma eu vou trabalhar esse conteúdo, que são as estratégias de ensino? Como eu vou verificar se o meu aluno aprendeu, que é a partir das avaliações, tá? Então, tudo isso é fundamental, tanto para orientar o professor, quanto para uma orientação do próprio aluno, para ele saber onde o professor quer que ele chegue, tá? Qual é o objetivo desse processo, tá? Então, o aluno também tem que saber quais são as expectativas que o professor tem sobre ele, quais objetivos ele deve alcançar nessa disciplina, nesse ano, tá? Ou nesta aula. Então, é muito importante serem apresentados os objetivos para o aluno, para ser um fazer com significado, tá? Que ele saiba o porquê que ele está fazendo aquilo e o que o professor quer, até onde o professor quer que ele chegue, quais habilidades ele deve desenvolver. Então, dentro dos objetivos, nós temos os objetivos gerais, que são os objetivos mais amplos, tá? Então, são mais amplos e são mais complexos, que podem ser alcançados, por exemplo, ao final do ensino fundamental, ou do ensino médio, ou ao final de uma série. Então, são objetivos que são a longo prazo, tá? Pois são mais complexos, mais demorados de se alcançar. Então, corresponde a planos de longo e médio prazo, tá? Então, expressam propósitos mais amplos acerca do papel da escola
e do ensino diante das exigências postas pela realidade social e diante do desenvolvimento da personalidade dos alunos. Define as grandes linhas, são as perspectivas da prática educativa da sociedade, que são depois convertidos em objetivos específicos de cada disciplina, tá? Conforme os níveis escolares e de idade dos alunos. Então, os objetivos gerais são esses objetivos mais amplos, então, o que você quer do seu aluno a longo prazo. E dentro dele, nós temos os objetivos específicos que nós vamos ver agora, que são os objetivos a curto prazo, que você vai alcançar em uma aula, algumas aulas, tá? Então, refere-se a aspectos mais simples, mais concretos, mais alcançáveis em menor tempo, como, por exemplo, aquele que surge no final de uma aula ou de uma atividade, de um trabalho, tá? São mais fáceis de você alcançar, mais fáceis de você verificar que o seu aluno desenvolveu. Então, os objetivos específicos são aqueles objetivos que correspondem a curto prazo. São aqueles objetivos que nós vamos ver ali no dia a dia, que é a junção desses objetivos específicos que vão tornar o objetivo geral possível de ser alcançado. Então, é a partir dos objetivos específicos que você alcança aquele objetivo maior, que é o objetivo geral, tá? Que é tudo que o seu aluno deve aprender, por exemplo, naquele ano, ou no ensino fundamental, tá? Então, os pequenos objetivos são os específicos, vão construir o objetivo maior, que é o objetivo geral, tá? Então, os específicos se referem às ações concretas a realizar, são aquelas mais próximas, mais palpáveis, que você vai realizar ali no seu dia a dia. Então, elas devem ser feitas no infinitivo. O que é isso? Então, conhecer, alcançar, aprender, desenvolver. Ele deve terminar com ar, ir, tá? Né? Então, deve terminar, então você vai colocar, por exemplo, conhecer a modalidade esportiva handball, desenvolver a lateralidade, aprimorar o saque, conhecer diferentes práticas da cultura corporal de movimento, praticar esportes corporais, praticar modalidades correspondentes às práticas corporais de aventura, desenvolver a coordenação motora, deu para entender, né? Qualquer dúvida, depois vocês me encaminham, tá? Então, deve ser ativo, dinâmico e breve. Então, devem ser objetivos que você vai alcançar em pouco tempo, seja em uma sequência de atividades, seja em uma aula, 2 aulas, mas em um tempo mais breve, tá? É uma ação concreta que contém o que se pretende fazer e o para quê, tá? Então, sempre lembrando, o objetivo é o que eu quero que o meu aluno desenvolva. Quais habilidades e competências eu quero que o meu aluno desenvolva? Eu quero que o meu aluno compreenda a importância da prática de exercício físico. Eu quero, ou algo mais simplesinho, por exemplo, eu quero, o aluno deve compreender e vivenciar práticas correspondentes a questões de lateralidade. Então, eu quero que meu aluno ele aprenda questões envolvendo a lateralidade, direito, esquerdo,
o para frente, o para trás, o para cima, o para baixo, tá? Isso eu posso verificar e trabalhar em poucas aulas. Então, os objetivos específicos, eles determinam exigências e resultados esperados da atividade dos alunos referentes a conhecimentos, atitudes, habilidades, convicções, cuja aquisição e desenvolvimento ocorrem no processo de transmissão e assimilação e construção de conhecimentos das disciplinas de estudo. Então, lembra que a gente falou que as habilidades, elas podem ser conceituais, atitudinais e procedimentais, tá? Então, essas habilidades, elas vão, dentro dos nossos objetivos, nós também vamos verificar se os nossos objetivos, eles se enquadram nessas habilidades. Então, por exemplo, aqui, os níveis dos objetivos. Os níveis dos objetivos são conhecimentos ou cognições ou habilidades. Então, se é no nível mais cognitivo, uma compreensão de história, normas, regras, a parte teórica, ele vai entrar ali no conceitual, nos conceitos. Se ele entra em questões de prática, de vivência, eles vão entrar nas questões de desenvolvimento prático, procedimental. Então, é o vivenciar algo, é o praticar, é o desenvolver, né? Ali vão entrar, para além das habilidades cognitivas, o conhecimento, a cognição, também as habilidades motoras, tá? E temos também as atitudinais, que são aquelas atitudes, valores que a gente vai visualizar durante tanto as práticas como a teoria, como o respeito às regras, aquelas regras que foram passadas teoricamente, conceitualmente, se eles vão respeitar ou não, são questões de atitude, são atitudinais, se eles vão respeitar os colegas, se eles vão respeitar o jogo, se eles vão cooperar, se eles vão ter fair play, tá? Então, tudo isso entram em atitudes, em valores, tá? Então, temos os conteúdos. Então, vamos lá. Outro ponto que está dentro da elaboração do nosso plano de ensino. Então, além das habilidades, dos objetivos, objetivo geral, que é o mais amplo, objetivo específico, que são aqueles que estão ali dentro do geral, tá? Nós temos também os conteúdos, que é a partir do qual nós vamos cumprir os nossos objetivos, tá? É o meio para o qual os objetivos serão alcançados. Então, são os conhecimentos sistematizados que devem estar associados e articulados em nível crescente de complexidade. Então, a gente sempre começa do mais fácil, chegando ao mais difícil, tá? É uma escadinha, pensemos sempre como uma escadinha, tá? Não adianta eu tentar pular degraus, porque esses degrauzinhos vão me fazer falta. Então, eu começo do mais fácil e vou construindo a estrutura. Vamos pensar como uma casa. Acho melhor até do que a escadinha. Uma casa, os objetivos mais fáceis são os nossos ali, né? O mais fácil é o nosso alicerce, a partir do qual, se estiver bem concretizado, a gente constrói as nossas paredes e o nosso telhado, toda a estrutura da nossa casa. Agora, se o objetivo ali, aqueles mais fáceis, não tiverem sido alcançados, nosso alicerce estiver ruim, a nossa casa desmorona, ou a gente nem consegue construir. Então, a gente sempre tem que começar do mais fácil, indo até o mais difícil, tá? E sempre pensando nisso, nessa construção de conhecimento por parte dos nossos alunos. Por isso, é um processo de ensinar e avaliar. Porque eu ensino, não é porque eu ensino que o meu aluno aprende. Não é porque eu estou aqui gravando essa videoaula e falando com vocês que eu tenho a certeza que vocês estão aprendendo. Não, eu carrego aqui várias dúvidas. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou falando.
Eu não sei se a forma que eu estou explicando está sendo suficiente para vocês. Então, é necessário que eu estou aqui ensinando, vocês estão aí do outro lado, espera-se que vocês estejam aprendendo, porém não é uma garantia que eu ensino e vocês aprendem. Então, para eu saber se vocês estão aprendendo, é necessário que eu avalie se vocês aprenderam. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre avaliação depois, mas eu estou aqui passando o conteúdo com o objetivo que vocês aprendam e compreendam o que é didática e como a didática permeia totalmente o nosso dia a dia na sala de aula e será fundamental para vocês como futuros professores. E eu estou ensinando agora, nesse momento. Então, o compreender a didática é um objetivo geral que eu tenho para vocês. O meu objetivo específico é o que eu estou ensinando neste momento. Então, o que eu quero que vocês aprendam? Vocês compreendam como é a estrutura de um plano de ensino. E de que forma, quais conteúdos eu estou utilizando? Eu estou utilizando conteúdos conceituais, a parte teórica, mostrando como é estruturado o plano de ensino. E, posteriormente, eu, como professora, devo avaliar, devo verificar de alguma forma se vocês aprenderam. Como pode ser? Pedindo que vocês façam um relatório, fazendo uma aula por videoconferência para que a gente possa discutir ou verificar se vocês aprenderam. Pode ser por meio de um trabalho, pode ser por meio de uma prova. Tudo depende do que exatamente eu quero avaliar. Eu, por exemplo, se fosse pensar em uma avaliação para ver se vocês aprenderam neste momento, eu preferiria, por exemplo, fazer uma chamada por videoconferência com vocês, tá? Porque aí a gente poderia discutir ou verificar se vocês realmente aprenderam, tá? Então, eu quis dar esse exemplo para que vocês tentem compreender melhor como é essa estruturação, tá? Que é todo um processo. Então, os conteúdos, eles devem garantir que os alunos desenvolvam aquelas habilidades e competências, que eles desenvolvam aqueles objetivos propostos, tá? Então, deve haver um nível crescente de complexidade, de forma a garantir que, a partir de sucessivas aproximações, o aluno possa compreendê-los e aplicá-los. Então, não é só eles compreenderem, mas eles saberem aplicar isso no dia a dia. No caso que eu estou passando aqui para vocês, eu preciso que vocês aprendam e saibam executar tudo isso quando vocês forem professores, tá? Como futuros professores. Então, os conteúdos, eles devem servir de mediadores para que o aluno compreenda a realidade. Então, o conteúdo é um mediador, é um intermediário entre o aluno, né, entre o que o professor ensina e o que o aluno deve aprender, o que ele deve desenvolver. Então, é por meio dos conteúdos que os alunos vão desenvolver determinadas habilidades ou competências, tá? Então, devem contemplar conhecimentos, atitudes, habilidades, tanto do domínio cognitivo, afetivo e psicomotor, tá? É o que a gente já vem falando bastante. A educação física, ela não é somente motora, ela não é somente prática. É de fundamental importância que todo o conteúdo tenha um sentido e um significado para os alunos, tá? Então, é necessário você trabalhar o cognitivo, que são os conceitos, tudo que está em volta daquela prática que você vai fazer. Por exemplo, você vai dar uma aula de ginástica artística. Adianta só o aluno ficar lá balançando a fita, só, sem saber o que é aquilo, de onde veio, tá? Qual é o contexto histórico e social dessa modalidade, que ela é olímpica. Então, tudo isso são conceitos que vão estar em torno do ato motor, que é o fazer, que é o procedimental.
E os afetivos por exemplo, você está lá trabalhando, desenvolvendo a ginástica rítmica, trabalhando a fita, a prova da fita, por exemplo, o aluno saber apreciar uma prova ou apreciar o seu ato de fazer a sua apresentação ou apreciar um colega fazendo. A apreciação também entra na questão atitudinal. Então, não é só o aluno conhecer e fazer, ele também deve apreciar, tá? Aí nós temos alguns critérios para a seleção dos conteúdos. Então, como a gente seleciona esses conteúdos? Os conteúdos, eles devem trazer assuntos atuais e atualizados, que se relacionem diretamente com a vida e a realidade do aluno fora da escola. Então, a gente sempre tem que pensar em trazer a realidade do aluno de encontro com o que a escola traz, tá? Não é também se limitar a só o que o aluno sabe. Não, é você pegar também o que o aluno sabe e utilizar dentro da sala de aula, para que se aproxime a realidade dele e a realidade escolar. Então, que despertem o interesse dos alunos e que sejam adequados à sua faixa etária, isso é muito importante. Então, não adianta eu querer passar, por exemplo, para o meu aluninho de 6 anos de idade as regras oficiais do futsal. Não corresponde, tá? Não são conteúdos adequados para essa faixa etária, tá? Que despertem a curiosidade e repercutam em novos desafios. Então, os conteúdos devem despertar aquela vontade de aprender do aluno, eles devem querer conhecer mais, que apontem para o futuro e que permitam diferentes ângulos e que comportem diferentes interpretações. Então, o aluno, ele tem que... O que ele aprende ali na escola tem que servir de alguma forma para ele, para além da escola. Isso é muito importante, tá? Então, agora, a gente entra nos métodos, tá? O método constitui o elemento unificador e sistematizador do processo de ensino, determinando o tipo de relação a ser estabelecido entre professor e aluno, conforme a orientação filosófica que o fundamenta. Tal concepção envolve uma concepção de homem e de mundo. Então, de que maneira eu vou passar aquele conteúdo para o meu aluno? Isso é um método, tá? Então, existem... vamos lá. Nós temos também os métodos e as técnicas, elas estão muito ligadas, tá? Então, as técnicas são as instâncias intermediárias, os componentes operacionais de cada proposta metodológica. Então, a técnica entra lá no nosso método de ensino, tá? De que forma eu vou, de maneira concreta, fazer com que o meu aluno compreenda aqueles conteúdos. Então, eu tenho diferentes técnicas. Por exemplo, eu tenho o desenvolvimento de projetos, a resolução de problemas, o estudo de casos, os trabalhos e as pesquisas, os relatórios, os debates, as provas, os portfólios. Isso são diferentes técnicas que podem ser utilizadas, tá? Então, nós temos também os recursos didáticos, que são aqueles materiais que serão usados para desenvolver a minha aula. Então, nós temos aqui o quadro, nós temos os livros, são recursos, os nossos materiais esportivos, quem dera ter tudo isso dentro de uma escola, não é? Nós temos os computadores, nós temos os projetores, então, nós temos diferentes recursos didáticos para a gente poder ensinar. Então, não é necessário a gente ficar só aqui, ó, só falando, tá? É importante que você utilize diversos recursos para que a sua aula fique diversificada. Aí nós temos a avaliação. O termo avaliação deriva da palavra valer, que vem do latim valere, e refere-se a ter valor, ser válido. Segundo Lucchesi, que é um autor da área de educação,
um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. Então, a avaliação é aquele momento, é aquela prática em que eu vou verificar se os meus alunos eles aprenderam, tá? Nós podemos determinar conceitos, notas a partir dessa avaliação de maneira a quantificá-la, mas a avaliação ela não se constitui somente por uma prova. Existem várias formas de se avaliar. O ato de observar é uma avaliação. Então, observar a prática, um trabalho, um seminário, uma prova escrita, uma chamada oral. Existem inúmeras formas de se avaliar. E você seleciona a sua avaliação a partir do objetivo que você quer alcançar, a partir da habilidade que você quer verificar que o seu aluno, se o seu aluno desenvolveu ou não. Então, a avaliação é um processo contínuo visando a correção das possíveis distorções e ao encaminhamento para a consecução dos objetivos previstos. Então, não basta eu só avaliar no final do bimestre, por exemplo. A avaliação ela deve ser contínua durante o processo, porque é realmente um processo. Eu ensino e eu avalio para ver se o meu aluno aprendeu. Se ele aprendeu, eu dou continuidade. Se ele não aprendeu, eu retomo. Eu retomo da mesma forma? Não. Se ele não aprendeu da primeira vez, você acha que ele vai aprender da segunda? Você retoma de outra forma, utilizando outra técnica, utilizando outra metodologia, tá? Então, trata-se da continuidade de informações aos alunos e não da continuidade de provas. Então, a prova não garante que a avaliação foi bem feita, tá? Então, é um processo que leva a aprovação, porque ele leva à aprendizagem. Mas a prova, ela é só um meio, tá? Ela deve ser pensada como uma forma de verificar se o aluno aprendeu e não como uma punição, tá? Que isso fique bem claro. Então, aqui, a recuperação, ela é um processo que vem de mãos dadas com a avaliação, tá? As atividades pedagógicas que envolvem os estudos de recuperação devem ocorrer de forma a garantir o processo de ensino e de aprendizagem através de mecanismos programados em projetos que possam claramente identificar as defasagens ou dificuldades dos alunos e ações para saná-las. Então, eu vou lá, eu ensinei o meu aluno. Então, vamos dar o exemplo aqui. Eu estou aqui explicando para vocês como é a construção de um plano de ensino. Ok, eu expliquei. Eu vou lá e avalio. Vamos colocar que a avaliação será de acordo com questões. Eu vou apresentar questões oralmente para que vocês possam responder. Eu verifico que vocês não compreenderam o que é um plano de ensino. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses slides e falar a mesma coisa que eu falei antes? Não, tá? Eu devo recuperar de uma maneira diferente. Se você não aprendeu da forma que eu expliquei da primeira vez, não é repetindo que você vai aprender de novo. Então, eu vou arrumar outras estratégias para que vocês possam compreender. Por exemplo, eu posso estruturar um plano de ensino e pontuando o que são os itens de cada plano de ensino. É uma outra abordagem que eu posso ter, uma outra metodologia para que vocês compreendam. Então, que fique claro, vocês como professores foram lá, vou dar o exemplo, ensinaram para o seu, foram lá e falaram, vamos lá, ó, a mãozinha direita, essa aqui, a mãozinha esquerda, essa aqui. Agora vamos brincar, vamos lá, levanta a mão direita, esquerda, direita, esquerda. E o seu aluno levanta tudo errado.
Ou ele fica olhando para o lado para ver como é que o amiguinho dele faz para ele fazer igual. Vai adiantar você virar para ele e falar, ó, essa é a mãozinha direita, ó, é essa aqui. Essa aqui é a esquerda, ó, tá vendo? É essa. Não vai adiantar. Porque se ele não aprendeu da primeira vez que você falou, dessa forma, você tem que mudar a sua abordagem, você tem que recuperar de outra forma. Então, vai lá, chega perto dele, pega a mãozinha dele. Com qual mãozinha você escreve? Com qual mãozinha você come? Aí ele vai falar, ah, professor, é com essa aqui. Ah, então você come com você escreve com a mãozinha esquerda. Ó, então lembra, ó, a mãozinha esquerda é sempre aquela que você escreve, que você usa para pegar o lápis. Ou o contrário, né? Se ele for destro, ó, então é a mãozinha direita. Então, sempre que você for levantar, ó, ou virar para o lado, lembra, ó, direita é a mãozinha que eu escrevo, direita é a mãozinha que eu como, direita é a mãozinha que eu escovo os meus dentinhos. Então, você explica de uma outra maneira, tá? Então, isso é recuperar. É você ensinar de uma outra forma para que ele aprenda. Aí você torna a avaliar para ver se ele aprendeu. Se ele aprendeu, vamos para o próximo passo. Se ele não aprendeu, eu tento recuperar de novo até ele aprender, ok? Então, a recuperação, ela pode ser contínua ou paralela, tá? Contínua ou processual, que é ao longo do processo, durante o processo de aprendizagem ali no meu dia a dia. Esse ato de ver que o meu aluninho, ele não está conseguindo entender o que é direita e esquerda, e eu ir até ele e explicar para ele novamente, esse é um ato de recuperação contínua. A recuperação paralela, ela é uma recuperação que não acontece normalmente, né? Não acontece mais, que é uma recuperação que era o que acontecia antigamente em outro turno. Você tem uma sala de recuperação, uma turma de recuperação, né? Paralela, em outro momento, fora do horário de aula. Tá? O essencial e o fundamental é a recuperação processual, durante o processo, continuamente, durante o meu processo de ensinar, eu vejo se meu aluno aprendeu, não aprendeu, eu recupero, tá? Então, ali, como é que eu avaliei se o meu aluninho sabia o que era direita e esquerda? Eu avaliei por meio de observação. Eu precisei dar uma prova? Não, simplesmente por meio de observação, eu fiz uma avaliação, diagnostiquei que esse meu aluninho não aprendeu e eu fui lá e recuperei. Aí eu verifico novamente se ele aprendeu. Aprendeu, sigo. Não aprendeu, tento de uma outra forma. Então, nós temos também a bibliografia, tá? A básica, que é referente à área específica do professor, o que eu utilizei ali para construir o meu plano de ensino. Normalmente a básica vai ser a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e ou o currículo do Estado, tá? No nosso caso aqui, o currículo do Estado de São Paulo. Então, e a bibliografia complementar são outros materiais que você utilizou, sejam outros livros, você se apoiou em outros materiais, aí entram na complementar. A básica é aquilo que você realmente utilizou como base para a sua construção. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido. Como sempre, eu deixo os meus contatos. Podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo meu e-mail, podem mandar áudio, podem mandar vídeo. Por favor, tirem suas dúvidas, se tiverem, tá? Na próxima aula, nós vamos entrar no plano de aula, que é aquele, lembra? Que é um desmembramento do plano de ensino, que é exclusivo ali da construção do professor para o seu dia a dia. Espero que vocês estejam se cuidando. Tchau, tchau. Até semana que vem. Lavem bem as mãos. Quem puder ficar em casa, fique.
e tenha uma ótima semana.